Agora, essas prostitutas do governo federal, essas piranhas safadas, estão tentando aí usar o tema. Que bom que até o lixo chamado PT, que é bom que essas prostitutas desse governo maldito estejam usando isso. Que bom. Lembrando, esse mesmo ministro aéreo que recebeu visita das ONGs ligadas ao crime organizado no Brasil. A gente vai falar que o MBL tá pautando o Brasil porque a bosta do governo federal, essa porcaria do governo federal, a gente já começa direto com a pauta, assim, né? Bem no susto. Galera, vamos arrumar aqui na produção. Pode botar amarelo, né? Ela finalmente resolveu, né, essa merda desse governo federal, ao menos fingir que se preocupa com o assunto do crime organizado, tá? Eu acho isso muito louco, porque ontem mesmo a gente tava divulgando aqui a morte de uma senhora lá no Ceará, por conta de um crime bárbaro cometido por uma facção queria obrigar essa senhora a cometer um crime terrorista, e o governo ali é administrado pelo PT. O PT não faz nada, o PT historicamente é amigo do crime organizado, tá? Eu vou falar, chegando ao poder, o nosso governo do Partido Missão vai declarar guerra ao crime organizado, e vai abrir o nosso, um tribunal de guerra pra julgar todos os envolvidos no crime organizado, até porque você vai ter que prender esses caras em alta velocidade, vai botando todo mundo em alta velocidade na cabeça, certo? Todo mundo sabe disso. Uma hora o fio que tá puxando vai chegar nas ONGs, né? Me pergunto, não tô falando que tem. Uma hora talvez apareça uma ONG tipo Instituto Marielle Franco, uma hora aparece a Aniele Franco, e esses caras, o que vai acontecer? Esses caras vão ter que parar em cana, se tiver envolvimento. Se tiver envolvimento, vai ter que ir em cana braba, tá? E aí esse próprio PT também vai. Digo isso porque o governo, desesperado com a questão da criminalidade, entendendo que esse assunto desperta corações e emoções, começou a querer falar do assunto. Vejam só essa notícia. Projeto antifacção prevê até 30 anos de prisão para crime de organização criminosa. Homicídio praticado por ordem de uma facção passa a ser hediondo, segundo o texto. O propósito também implementa instrumento para descapitalização dos grupos. Pouco! Isto é pouco ou quase nada. Veja só, quando o Bukele encarcerou aquela massa de vagabundos, quadrilheiros, pandilheiros, lá em El Salvador, a maior parte deles não cometeu o crime de homicídio. Eles foram presos porque eles eram membros da facção. O ato de ser membro da facção não deve ser, vamos dizer assim, um qualificante ali no crime de homicídio cometido. Não. Se o cara roubou uma moto sendo membro de uma facção, ele tem que pegar no mínimo mais 30 anos. Se o cara roubou um celular, é a mesma coisa. O ato de ser membro de uma facção significa que esse sujeito não está disposto a aceitar o Brasil como o ente soberano sobre o próprio território. Portanto, quando a gente está falando aqui em homicídio apenas, por mais que, beleza, queremos isso é pouco, é quase nada. A maior parte dos crimes não são crimes de homicídio. As pessoas têm medo de sair na rua, também de morrer. Mas, em geral, os crimes são de ordem patrimonial. O cara bota a arma na tua cabeça e vão roubar tuas coisas. Esse cara tem que se ferrar muito. Porque o homicídio, o latrocínio, ele vem em decorrência, vamos dizer, das consequências de um ato que é iniciado com a tentativa do roubo. O cara vem com a arma, inicia o roubo, ele viu você se mexer de errado, se ele tá louco de droga, tem muito caso disso, o cara tá louco de droga, te dá um tiro. Então, entendam. Não se deixem seduzir pelas palavras. O que vem do PT, desconfie. O Brasil tem muito homicídio e grande parte dos homicídios se dão em decorrência da ação do crime organizado. Dito isso, só qualificar o homicídio por ordem de uma facção é pouco. Sabe por quê, Riso? Como é que vai provar que o homicídio foi por ordem de uma facção? Pois é. Como é que vai provar? E se não tiver como provar? Você tem que comprovar, na verdade, a vinculação daquele sujeito à facção, ao pertencimento dele à facção. Então, qualquer crime cometido por um sujeito vinculado a uma facção retira de prerrogativas e direitos fundamentais que o brasileiro dispõe e o coloca na categoria de inimigo. Esse é o jeito penal do inimigo. Ok? E aqui tá o jogo. Então eu vejo isso, legal, pouco ou quase nada, e me parece muito mais discurso pra inglês ver, pra tentar melhorar a visão do governo Lula junto às classes médias, com todo mundo, junto à população brasileira. Vamos lá. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, tocado pelo Lewandowski, lembrando, esse mesmo ministro aéreo que recebeu visita das ONGs ligadas ao crime organizado no Brasil, enviar nessa quarta-feira ao Palácio do Planalto o projeto de lei antifacção, que institui o tipo de penal de organização criminosa qualificada, com pena que pode chegar a 30 anos de prisão. O texto, inicialmente chamado de lei antimáfia, também endurece a punição para líderes dessas organizações e institui o Banco Nacional de Organizações Criminosas, destinado a reunir informações estratégicas para ratificação e rastreamento de facções. Novamente, eles estão indo no lance do, vamos usar a inteligência. Bem-vindo, tem que usar, ninguém é contra. Mas vamos ver o resto. O crime de organização criminosa qualificada tem pena de 8 a 15 anos de prisão quando a atuação do grupo tiver como objetivo o controle de territórios ou de atividades... Pausa. Palmas pra esse grupo aqui. Quem trouxe o tema controle territorial pro debate público no Brasil chama-se Movimento Brasil Livre. Vocês não ouviam esse tema sendo utilizado. Agora, essas prostitutas do governo federal, essas piranhas safadas, estão tentando aí usar o tema. Que bom que até o lixo chamado PT, que é bom que essas prostitutas desse governo maldito estejam usando isso. Que bom. Mas volta a colocar, eles estão banalizando o tema com respostas fracas. Então vamos lá, quando o grupo tiver objetivo de controle de território de atividade econômica mediante o uso de violência, coerção, beleza. O texto prevê ainda a pena de reclusão de 12 a 30 anos para homicídio praticado por ordem ou benefício de organização criminosa qualificada. O crime passa a ser considerado hediondo, ou seja, inafiançável e insuscetível de graça, indulto ou anistia, exigindo cumprimento de pena em regime inicial fechado. Já em relação à organização criminosa simples, o crime passa de 3 a 8 anos para 5 a 10 anos.
Além disso, o projeto implementa instrumento para a descapitalização do crime organizado de forma mais séria, além de autorizar a infiltração de policiais e colaboradores nas organizações durante a fase investigativa, incluindo a possibilidade de uso de pessoas jurídicas fictícias especificamente constituídas para esse fim. Legal. O projeto tem como objetivo atualizar as leis de organizações criminosas dentro do Código Penal, blá, 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 blá. A proposta busca ampliar e modernizar a legislação penal e processual vigente para um combate mais eficaz às facções criminosas no Brasil. No caso de estelionato, por exemplo, fraude financeira praticada na ação será blá, blá, beleza. Sobe um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. O crime de organização criminosa qualificada tem pena de 8 a 15 anos de prisão quando a atuação do grupo tiver como objetivo o controle de territórios ou de atividades econômicas mediante o uso... Este crime, você fica assim, é um crime de pertencimento à facção criminosa. Certo? É pouco. É pouco. Porque imagina que tomar uma condenação dessas vai dar progressão de pena. Rapidinho. O crime, o grande crime, que é o crime de lesa pátria, que é o crime de pertencimento a uma facção que ocupa o território brasileiro, não pode dar 8 a 15 anos apenas. Esse crime é muito tempo sem progressão de pena. Que aí sim, esse crime acumula com outros crimes, aí o cara vai tomar uma pena pra se arrepender de ter nascido. Agora, definitivamente, até o PT tá se pautando por essa agenda. Definitivamente, até o PT tá se pautando por isso. É uma pequena vitória.